paz, queridos. Bom dia a todos. Vamos estar então aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Você está disposto a aprender? É sempre bom nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Nós crescemos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Nós vamos estar estudando hoje a lição de número 11. Vai falar um pouquinho sobre aquilo que Daniel tem a nos ensinar sobre a oração. Vamos ver alguns pontos especiais dessa lição. Nós podemos fazer a nossa confissão? Os irmãos lembram da confissão? O pessoal já decorou já ou não? Ainda não. Vamos lá, então, pegue a sua Bíblia e sua espada. Essa palavra que é poderosa, hein? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós possamos tomar posse realmente de tudo aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar, de tudo aquilo que a Bíblia tem para nos orientar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. A lição de número 11 de Daniel, ela vai falar exatamente sobre isso. Daniel ora conforme a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui que tudo aquilo que Daniel fez, nós vamos meditar em cima de uma oração específica que ele fez, que ela foi totalmente baseada em cima do caráter de Deus, em cima daquilo que Deus mostra e Deus revela na sua palavra. Nós precisamos aprender isso. O verso-chave da nossa lição de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2. Aquele só um recadinho, usando a classe de batismo, ela vai começar na semana que vem, tá? Não sei se os irmãos já vieram, então as aulas de batismo vão se iniciar já no próximo domingo. Ou se você também tem interesse em não ver o seu nome ainda, pode procurar. Pode estar procurando o pastor Lúcio, tá? Aqueles que desejam fazer o curso de batismo. Daniel 9:2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O nosso texto base, exatamente no capítulo 9 de Daniel, do verso 1 ao verso 19, nós vamos estar lendo esse texto, ele é um pouquinho extenso, mas toda a nossa lição ela vai girar em cima desse texto aqui, que é exatamente a oração que Daniel fez. Daniel, a partir do capítulo 1, do 9 até o 19. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, no ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, atendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, em todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra Ele. E Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para as nossas desolações e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém? Deus. Querido Deus e Pai, Senhor, nesta hora nós queremos apresentar diante do Teu altar, Deus, as nossas vidas e queremos que a Tua palavra, Senhor, venha ser revelada aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a entendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nos ensinar, venha ser realmente o nosso professor nessa manhã, porque nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor e queremos realmente estar com o nosso coração, com a nossa mente, nossos ouvidos abertos para entendermos na Tua palavra, Senhor. A Ti seja a honra, a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O alvo da nossa lição de hoje é exatamente isso, que nós venhamos, possamos entender e perceber que as nossas orações, elas devem ser baseadas na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos, acima de tudo, entender a palavra de Deus. Nós precisamos buscar o entendimento. E nós só vamos conseguir entender aquilo que a palavra de Deus nos ensina se nós meditarmos na palavra de Deus. Não tem como
você entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus determinou na sua palavra, se você não conhece aquilo que Ele determinou, se você não conhece aquilo que está escrito aqui nessa palavra. Então é isso que nós vamos aprender aqui. Nós não vamos ficar detalhando exatamente a vida de Daniel, nós não vamos estudar a vida de Daniel, mas nós vamos nos basear em cima dessa oração aqui. Mas só para nós entendermos um pouco da vida de Daniel, a situação, o contexto que estava acontecendo, até pegando um gancho da própria lição passada que o pastor Paulo ministrou, que o povo tinha sido levado cativo até a Babilônia. E vários anos eles sofrendo, e dentre esses homens havia um povo separado, homens diferenciados, né, que nós vemos relatados na palavra de Deus, que foi o próprio Daniel, e nós vemos também o relato de Misael, Azarias e Ananias, fugiu, que depois, quando eles foram cativos, receberam os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eram jovens excelentes, jovens de excelência, jovens com conhecimento avançado, jovens que tinham se destacado, por isso foram levados cativos, para que pudessem ser aproveitados ali naquela terra. E nós vemos na vida de Daniel que Deus foi fiel, porque tanto ele como os seus amigos se propuseram a não se contaminar com as coisas daquele reino, preferiram se manter íntegros conforme a palavra do Senhor, conforme aquilo que Deus, tudo aquilo que eles tinham aprendido, aquilo que eles tinham crescido ouvindo, não se contaminaram. E Deus honrou a vida desses jovens, Deus honrou a vida de Daniel. Além do que, Daniel tinha um dom especial que o Senhor havia dado, de interpretação de sonhos, de revelação através de sonhos. E isso fez com que Daniel se destacasse ali dentro daquele reinado, porque nós vemos que ele foi colocado para o governador da Babilônia, homem de destaque, acima de vários outros governantes, de vários outros príncipes, sátrapas, como diz a palavra de Deus. Mas, olha só, nós vemos que os planos de Deus para a vida de Daniel tentaram ser frustrados, porque homens se levantaram contra a vida de Daniel. Por quê? Com certeza a inveja ali devia estar ardendo, né? Esse cara vinha de fora e agora vai reinar, querer governar ainda sobre nós. Ainda o rei coloca ele para governar. Então, se você for ler depois, você pode ler com calma aqui toda a história de Daniel, que eles se levantaram tentando ver alguma coisa, planejaram algo que pudesse derrubar Daniel do seu posto. Mas o que? Daniel era homem reto. Eles não procuraram e não acharam nada que pudesse tentar acusar Daniel. E aí onde eles foram tocar? Exatamente na fé de Daniel, exatamente nos princípios que Daniel cria. E inventaram, jogaram uma conversinha lá para o rei, que o rei fizesse um decreto, que ali, que durante 30 dias ninguém poderia orar ou fazer qualquer petição a outro Deus, senão ao rei. Quiseram colocar o rei como se fosse o Deus supremo. E Daniel jamais poderia concordar com isso. Jamais ele poderia concordar com tal situação. Tanto que é que nós estamos falando sobre oração. Nós temos que Daniel já tinha uma vida intensa de oração. Nós vemos pela palavra que Daniel, todos os dias, ele dobrava os seus joelhos no seu quarto, com as suas janelas abertas de frente para Jerusalém, e ali ele orava 3 vezes durante o dia. Daniel já tinha essa vida intensa de oração, ele já tinha esse compromisso com Deus. E não foi isso que esse levante fez com que Daniel mudasse. Quando Daniel soube desse decreto do rei, poderia ficar preocupado, não sei agora, o que eu vou fazer? Mas não foi isso. Daniel simplesmente, quando soube, foi para o seu quarto e orou, exatamente como ele costumava fazer. Não foi isso que mudou a rotina de Daniel, não foi isso que alterou, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que não é se dobrando diante de um rei
queria conseguir alguma coisa, mas somente diante de Deus ele conseguiria conseguir tudo aquilo que ele precisava. E mesmo depois sendo acusado, sendo lançado na cova dos leões, como nós já conhecemos a história, Deus deu livramento a Daniel. A fidelidade de Daniel fez com que esses levantes não fossem suficientes para calar a voz dele. E Deus honrou a vida de Daniel. Mas, como nós vemos aqui, então Daniel já era um homem de oração, já tinha compromisso de oração. E nós vamos ver como era então essa oração de Daniel. Como já vimos já na aula passada, qual era a situação do povo? O povo estava cativo, o povo estava preso. Talvez, como será que Daniel se encontrava diante disso, vendo toda essa situação? Durante anos e anos que ele já estava ali sendo cativo. Lógico, agora como um líder, em posição de destaque, mas ele não estava na sua terra, ele não estava no meio do seu povo ainda. E é interessante, como será que são as nossas orações hoje? No que nós baseamos as nossas orações? Será que nós vemos vários tipos de oração hoje? De petição para nós mesmos, de intercessão. Mas é interessante que a revista aqui mostra um ponto interessante, que nós temos que tomar cuidado para que os nossos sentimentos não estejam acima daquilo que a palavra nos garante. Porque às vezes nossos sentimentos eles são movidos de acordo com a situação, com a circunstância, não é? Se caso você está passando por um momento feliz, está tudo bem, os seus sentimentos são de alegria. Agora, se a coisa está pegando, se o problema está difícil, a nossa tendência é que os nossos sentimentos fiquem tristes, nossos sentimentos se abatem. E muitas vezes isso acaba interferindo na nossa oração. Nós não esquecemos de colocar aquilo que a palavra nos garante e colocamos somente as nossas emoções, somente os nossos sentimentos. E muitas vezes não é exatamente aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós ficamos ali lutando, e chorando, e lamentando, sendo que ali naquela hora é o momento de nós nos levantarmos e tomarmos posse daquilo que a palavra nos garante. Então muitas vezes deixamos até de receber, deixamos que Deus atenda a nossa petição, porque não sabemos usar a oração como deve ser, baseada na palavra de Deus. Ficamos lamentando, chorando, quando Deus já garantiu na sua palavra que nós podemos nos levantar, podemos cobrar até certas coisas de Deus, mas se nós não conhecemos aquilo que está na palavra, nós vamos ficar só rodeando e não vamos conseguir receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como até diz aqui no tópico da revista, precisamos aprender a alicerçar nossas orações e decisões em fatos, em promessas, em mandamentos do Senhor e não nos nossos sentimentos, né? Olha só Daniel, nós vamos ver todos os pontos específicos que Daniel colocou, mas ele poderia se desesperar ali. Era o povo dele que estava preso, era o povo dele que estava cativo durante tantos anos. Os sentimentos dele poderiam estar ali machucados, frustrados, de estar cobrando Deus. Nossa, olha a situação do nosso povo, nós estamos sofrendo tantos anos, olha isso, e ficar ali eternamente se lamentando. Mas olha só, Daniel, ele usou a palavra, aquilo que ele leu, aquilo que Deus tinha prometido, ele foi exatamente ali. Olha o nosso versículo-chave novamente, No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel viu isso, ele leu aquilo que o Senhor tinha falado, a promessa que Deus tinha feito. Então Daniel sabia que o povo estava ali por desobediência, por tudo aquilo que o povo tinha feito, e que aquilo o próprio Deus tinha falado que ia acontecer. O próprio Deus tinha prometido que todo esse tempo de cativeiro seria de 70 anos. E Daniel agora
sabia que esse tempo estava acabando, já estavam se findando esses 70 anos de cativeiro. Então Daniel foi reivindicar do Senhor aquilo que ele mesmo prometeu. Ele não se firmou nos sentimentos dele. Ele não ficou só chorando, se lamentando, pedindo misericórdia, misericórdia. Não, Deus falou que isso ia acontecer. Então a única coisa que eu posso pedir é que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia desse povo e que Ele cumpra aquilo que Ele falou. Ó Deus, cumpra. Nós vemos toda a oração de Daniel, ele pediu misericórdia pelo povo, mas ele sabia que o fim do cativeiro estava acabando, e que Deus então velasse pela sua palavra e cumprisse aquilo que estava dito aqui. Esses 70 anos estavam terminando. E nós vamos ver então aqui 5 pontos da oração de Daniel. 5 pontos importantes que nós vemos que Daniel orou, mas baseado na palavra de Deus. Queridos, então até queria pedir para vocês, eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui mais ou menos, mas eu gostaria que nós estivéssemos dividindo em 5 grupos. Sim? Só queria fazer uma menção antes, não sei se você vai comentar mais um pouco da história no meio da aula, mas entre Jeremias, que nós estudamos na semana passada, e Daniel aqui, nós temos um período de 55 a 60 anos. Tá? Entre a aula passada e essa, passou-se um período de 55 a 60 anos. No verso número 1, que o Murilo leu, no capítulo 9, ele fala o seguinte, ó, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, há um nome aqui interessante, você viu, filho de Assuero. Assuero, ele foi rei antes de Dário, foi pai de Dário. E muitas vezes, quando nós vamos ler a história de Esther, nós vemos que Esther se casou com qual rei? O rei Assuero. Só que lembrando que não é o mesmo, embora eles tinham o mesmo nome, não era o mesmo rei. Que entre Daniel e Esther nós temos um período de 120 anos de diferença. Tá? A história de Esther vai acontecer 120, quase 130 anos após a história de Daniel, né? Isso acontece bem mais para frente, né? E o Assuero lá de Esther, ele era rei da Pérsia, isso mesmo, né? Rei da Pérsia, e esse aqui ele era rei dos caldeus, tá? Então muitas vezes nós vamos ler a Bíblia, a gente vê o mesmo nome e a gente assimila como se fosse a mesma pessoa, né? Mas não é, eles possuem o mesmo nome, mas são reis diferentes, de épocas diferentes e de nações diferentes. Só isso. Exatamente. Acaba até confundindo mais porque os dois tinham o mesmo nome, os dois foram reis, né? Os dois reinaram, mas eram bem observados, eram pessoas diferentes, não era o rei de Esther, nesse caso. Queridos, podemos então formar 5 grupos? Eu acho que dá para a gente formar os grupos de 7. Acho que 7 pessoas, acho que dá, 7 ou 8. Podem se misturarem. Deixa eu só achar os grupos aqui. Quer filmar outro? Não, pode juntar grupo. O William e o Paulinho. 6. Oi? Pode sim. Só preciso de 5 grupos. Eu não sei, vamos dar um pouquinho maior, menor. E essa linha aqui, 2, 3, os 2 bancos. Fica um grandão aí, né? Tudo maior, né? Ficou um grandão. Bem. Não.
quantidade de número. Se alguém quiser passar para o grupo de trás, não, pode ficar. Então, poderia alguém sair alguns daqui e ir para aquele ali que está menos, e aqui forma um grupo. Sim, então. A gente está com 6 grupos aqui, ó. Pode dividir esse daqui, ó. Aí ficam vocês aqui, esses 2 bancos no grupo. Terceiro e quarto. Então, aí está sobrando 1. Estou com 6 grupos. 1. A ideia seria 1. Aí aqui vocês formam 2, 3, 4. Então está um grupo a mais, queridos, ó. Isso. Aí forma um grupo só aqui, ó. Porque então a gente não vai ficar com 6 grupos, a gente precisa de 5. Tá? Então fica 1. Aí esses 2 bancos formam outro. Vocês, terceiro, quarto e o quinto. Pode ser? Então, o primeiro grupo aqui, vocês vão dar uma olhadinha aí no primeiro tópico, que vai falar sobre a oração centrada no caráter de Deus. Tá? Ela está entregando uma folhinha com uma caneta. Vocês vão anotar aí e defender por que esse ponto é importante. Porque a nossa oração ela tem que ser centrada no caráter de Deus. Tá? O segundo grupo, o tópico 2. Oração esperançosa por causa da fidelidade de Deus. Tá? Já escolhem um secretário para cada grupo. Está aí anotando? O Daniel vai nos ensinar porque a nossa oração ela tem que ser esperançosa pela fidelidade de Deus. Grupo 3 aqui, vocês vão ver ponto 3, que é a oração consciente da justiça de Deus. Certo? Grupo 4, aqui no fundo, sobre a oração intercessora por causa dos nossos pecados. Certo? Parte da intercessão de Daniel. E o quinto grupo aqui, a oração confiante na misericórdia e no perdão de Deus. Só dentro desse capítulo 9 que nós lemos, nós encontramos tudo isso, todos esses pontos. Para vocês verem como a oração é uma só, a oração de Daniel, ela vai nos ensinar todos esses pontos específicos, todos eles firmados na palavra de Deus, naquilo que está escrito na palavra, tá? Então eu vou dar para vocês uns 10, 15 minutinhos para vocês discutirem e depois a gente junta todas as ideias aqui, certo?
não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos. É muito legal de fazer sentir muito várias ideias, né, em grupo. Grupo 1, quem vai ser o porta-voz? E a gente pode aprender com a oração centrada no caráter de Deus. Pode falar também. As paz, irmãos. Primeiro tópico, então, oração centrada no caráter de Deus. O que a gente pôde, assim, rapidamente observar pelo texto e pelo contexto em si, nós verificamos que Deus permanece imutável para com aqueles que o amam e obedecem. Aqui Daniel, a primeira coisa que ele encontra através da palavra de Deus, através daquilo que ele ora, que ele vê, que ele lê, é que realmente Deus é todo poderoso, que ele estava cumprindo exatamente aquilo que ele havia dito. Então ele estava sendo fiel à sua própria palavra. Então ele reconhece quem é Deus. Depois ele reconhece quem ele é, porque no início da sua oração ele começa a confessar os seus pecados pessoais e depois o pecado do povo. Então ele reconhece muito bem como eles estavam naquele momento. Tudo porque ele tem o caráter de Deus à sua frente para confrontá-lo. A aplicação pessoal que nós vimos aqui é agir e usar agir e orar só dentro da palavra. E como isso é possível? Estudando a palavra, né? Então saber ouvir de Deus para realmente nós podermos orar dentro desta palavra. Ouvir de Deus pode ser através da palavra de Deus, pode ser através de um terceiro, pode ser através de uma pregação, de um louvor. Deus tem inúmeras formas de falar com o seu povo. Então, partindo desse princípio de ouvir para orar, é o que deve acontecer. E reconhecer que acima de todas as coisas possamos estar vivendo, não importa, Deus está no controle de tudo. Isso nós temos que entender pela fé. Exatamente isso mesmo. Como eu comentei, não tem como. Nós temos que viver pela palavra. Mas se nós não meditarmos, não conhecemos o que está escrito na palavra, como nós vamos saber como orar? Então não tem como. É somente na palavra que nós vamos realmente entender o caráter de Deus. Nós vamos, como Daniel mesmo viu, a soberania de Deus. Acima, em primeiro lugar, a sua oração, ele reconhece quem Deus é. Ele reconhece a grandeza de Deus. Tem até, não sei se vocês chegaram a ler o texto de Isaías 57. Deus aqui ele mostra rapidinho quem que ele é. Isaías 57, 15. E Daniel sabia reconhecer isso muito bem.
Sabia que diante de Deus ele não era nada. Deixa eu achar aqui Isaías 57, verso 15. Olha só. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então esse é o nosso Deus, tão grande, tão alto, tão sublime, que reina sobre tudo, que reina sobre todos, mas ao mesmo tempo mora no coração do contrito, do quebrantado e do batido, que está disposto realmente aqui, reconhece quem Deus é e coloca e apresenta tudo diante desse Deus. Como a revista mesmo mostra, que a nossa oração primeiro é mais ouvir do que falar. Primeiro temos que primeiro entender aquilo que o Senhor diz a respeito, para que assim nós possamos colocar isso em oração. A palavra ainda fala que nós perecemos, às vezes batemos cabeça por falta de conhecimento, e também a razão porque muitas vezes não recebemos resposta de oração. Orando errado, de forma errada. Grupo 2, que vai ser o porta-voz. O Joe pode. Oração esperançosa por causa da fidelidade de Deus. A nossa oração tem que ser sempre estar alinhada com a palavra de Deus. E a nossa oração tem que sempre ser segundo o coração de Deus. Daniel compreendeu que o povo de Jesus, por causa da sua desobediência, passaria 70 anos de cativeiro e Deus não ia mudar isso. Mas mesmo assim, ele acreditou na misericórdia e no perdão de Deus. A oração fervorosa, ela flui de um coração que se baseia na fidelidade de Deus. É isso mesmo. Daniel sabia que o povo, como eu até comentei, estava padecendo aquilo porque eles erraram, né? Como até tem a própria lei lá em Deuteronômio 9, 7, né? 9 e 11 mostra isso. Então o povo estava realmente longe dos caminhos de Deus. Ele sabia que Deus ia cumprir aquilo que ele falou, firmado na palavra. Mas ele tinha essa esperança de que Deus também era fiel para cumprir aquilo que ele tinha prometido, de que esse tempo iria acabar e de que isso ia trazer de novo, trouxe esperança para o coração dele. Ele sabia que Deus também, da mesma forma como Deus puniu, Deus também ele é poderoso para mudar a sorte. Ele foi fiel em tudo aquilo que ele falou. Então Deus falou que eles ficariam 70 anos, cumpriu os 70 anos, mas ele também prometeu que depois disso Deus ia libertar o povo da Babilônia, e foi assim que ele fez, né? Então Daniel teve essa oração esperançosa, e nós também temos que ter essa esperança no nosso coração, né? Se Cristo falou, Deus deixou na sua palavra que nele nós somos mais do que vencedores, por que nós vamos duvidar? Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele falou. Então, se Deus falou que nós, que eu, que você, que nós podemos vencer, assim como Cristo venceu, então nós podemos e vamos vencer, porque Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Nós podemos ter essa esperança no nosso coração, nós podemos alimentar isso nas nossas vidas, né? Às vezes nós ficamos tão perturbados, tão abatidos com os problemas, com coisas que vêm, e esquecemos as promessas que o Senhor fez. Tantas coisas que nós temos aqui, então muitas vezes aconteceu isso que o Temir falou, nós deixamos de receber bênçãos, deixamos de ser atendidos por não conhecermos aquilo que já nos foi dado por direito, aquilo que já está na palavra de Deus. Então, querido, não perca a esperança, tenha realmente esperança firmada na palavra, naquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Grupo 3. Oração consciente da justiça de Deus. Deus é justo? Será? Sim. Sempre foi e sempre será justo.
Daniel tinha consciência da rebeldia do povo, sabia que estavam prisioneiros e há muito tempo pela justiça do Senhor. E Daniel clamou a Deus pela misericórdia do Senhor, pedindo perdão. Daniel sempre teve a consciência da justiça de Deus. É o que nós devemos ter também. Amém. Esse mesmo, Daniel, conscientíssimo de que o povo estava passando por tudo aquilo, porque Deus era justo, né? Eles erraram, Deus é justo para cumprir aquilo que Ele falou, né? Daniel estava totalmente consciente daquilo que Deus prometeu que Ele ia cumprir. Mais uma vez, totalmente centrado na palavra. Deus, Ele é justo, Ele não vai deixar passar barato. Não é porque era o povo de Deus que eles iam ficar impunes. Ao contrário, ainda mais por serem filhos de Deus, que Deus ia zelar por aquilo, pelo seu caráter, pela sua palavra. Então Deus foi justo com o povo. O povo padeceu por aquilo que eles mesmos estavam plantando. Quarto grupo, deixa eu passar o microfone. Oração intercessora pelos nossos pecados. Amém. Eu só queria ler alguns versículos que está no Daniel 9, o 5, o 6 e o 10. Mas nós temos pecados e somos culpados. Nós fizemos coisas más e fomos rebeldes contra o Senhor, e nos afastamos dos seus mandamentos. Nós nem quisemos ouvir os seus servos, os profetas, que o Senhor mandou tantas vezes para avisar os nossos reis, príncipes, os nossos antepassados e todo o povo. E o 10, ó Senhor nosso Deus, nós fomos desobedientes e zombamos do Senhor, da lei que o Senhor nos deu pelos seus servos e os profetas. A gente pode entender aqui que Daniel poderia muito bem falar assim: Senhor, essa cambada aí tudo pecou, são todos pecadores e vê o que o Senhor vai fazer com eles. Mas não, ele se humilhou, se colocou no lugar também como pecador, sabendo que ele não era mais que ninguém, melhor que ninguém, e realmente reconheceu que ele também fazia parte daquele povo, mesmo sabendo que talvez ele não tenha feito tanto quanto o povo, para que a ira do Senhor caísse sobre eles, mas ele se humilhou e reconheceu que aquele povo era o povo dele, e que se alguma coisa viesse sobre eles, ele também estaria ali. Então ele pedia por misericórdia, para que o Senhor tivesse misericórdia de todos, e não simplesmente apontar o erro de todo mundo. E muitas vezes aqui, trazendo para nós, a gente vai orar pela igreja ou pela nossa casa. Ah, Senhor, está acontecendo isso porque aquele meu irmão fez isso. Está acontecendo isso porque ele pecou, porque ele fez isso. E a gente acha que a gente não tem pecado. Então a gente devia primeiramente falar: Senhor, nós somos pecadores. Senhor, eu sou pecador. Eu reconheço que eu também tenho pecado, eu reconheço que eu também preciso da misericórdia do Senhor. E vem, Senhor, ao favor do nosso povo. Às vezes, muitas vezes, dentro da nossa casa, discussões, brigas. Ah, foi você que começou, foi você que fez isso, foi... Não, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque nós somos pecadores. Então todos nós temos que reconhecer e ajudar um ao outro. E posso ver também que muitas vezes na igreja também aqui, o Senhor usa profetas, usa vidas, fala, traz a palavra, e mesmo assim a gente vai e quer quebrar a cara. Mesmo assim a gente vai e quer desobedecer. O Senhor está falando, o Senhor está avisando, o Senhor está mostrando, e a gente não está nem aí. A gente fala: eu acho que isso aí não vai acontecer não. Isso aí, Deus é amor, Deus é bondoso, Ele não vai trazer a sua ira sobre nós. E vai e faz o que acha que tem que fazer, desobedecendo a palavra, vivendo totalmente fora dos princípios, e sem esquecer também que Deus é justo. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Então que a gente possa também, como Daniel, se humilhar, orar pelo povo, orar pela igreja, orar pela nossa família, mas nos incluir também. E lembrando que ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que esse é exatamente o ponto. Fica a dica. Exatamente isso, acho que o ponto principal mesmo. Daniel, ele se incluiu no pecado do povo.
Ele poderia totalmente se ausentar disso, porque o povo pecou, o povo fez tudo aquilo, mas na oração, clamando a Deus, ele se incluiu dentro do pecado do povo. Ele reconheceu que ele também era pecador. É exatamente isso que a Jéssica falou. Quantas vezes nós mesmos só conseguimos enxergar o erro dos outros, apontar o erro dos outros, falar que talvez a igreja está sofrendo, mas tá vendo, isso aqui não está dando certo, porque olha o que o irmão está fazendo, olha isso. E como será que nós também estamos agindo? Será que nós estamos totalmente 100% com Deus? Né? Daniel poderia sair fora disso. Ele não era um homem reto, que orava e buscava ao Senhor 3 vezes todo dia. O povo que pecou, o povo que estava desobedecendo às leis, estava fazendo tudo errado. Mas não, Daniel, ele se incluiu no pecado do povo, porque era o povo dele. Então, da mesma forma que ele viu que Deus era justo, Deus poderia mudar a sorte de todos, não somente a história dele, porque ele também tinha esse amor pelo seu povo, pelo seu próprio povo. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós queremos fazer as coisas baseadas na nossa própria justiça, né? Eu acho isso. Nós temos que ver aquilo que Deus diz, o que Deus pensa. O que vale é aquilo que está na palavra, o que vale é o caráter de Deus, e não aquilo que nós pensamos, não é da forma como nós queremos que seja. E o último grupo, Thaís, oração confiante na misericórdia e no perdão. Oração confiante na misericórdia e no perdão de Deus. O grupo aqui definiu o seguinte: a oração confiante é o conhecimento e intimidade com Deus e a certeza que Deus nos ouve. Precisa ter esse conhecimento. Com o conhecimento e intimidade com Deus, a gente sabe que Deus não ouve algumas orações, mas Deus ouve a oração daqueles que querem ouvir e mudar os seus caminhos, como está aqui na revista. Então ele tem prazer em derramar as bênçãos por causa do seu amor e misericórdia, né? E a oração tem que ter uma total ausência de interesse próprio e uma profunda preocupação com zelo pelo amor do nome de Deus. Amém. Glória a Deus por isso, querido. É bom saber que Deus, Ele nos ouve. O simples fato de saber que Deus nos ouve, isso já nos dá uma esperança, nos dá uma motivação maior. Mas como nós vemos, algumas orações não são respondidas. Então nós temos que procurar centrar a nossa oração naquilo que Deus nos garante pela sua palavra. Porque com certeza Deus nos ouve. O Senhor, Ele quer ouvir, Ele quer atender a nossa oração. Então, queridos, que nós possamos centrar as nossas orações, possamos centrar tudo aquilo que nós temos, as nossas petições, o nosso louvor, a nossa gratidão, tudo em Deus, tudo no caráter de Deus. Mas para isso precisamos conhecer muito essa palavra abençoada aqui que nos foi dada, nosso manual de vida, para que nós possamos a cada dia mais buscarmos, meditarmos e conhecermos, como diz em Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor a cada dia mais. Porque com certeza quando nós conhecemos totalmente o caráter de Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra, nós sabemos focar a nossa oração dentro das promessas de Deus, dentro da palavra de Deus, e com certeza a nossa vida ela pode ser totalmente transformada, pode ser totalmente mudada, teremos nossos pedidos atendidos, porque nós estamos colocando realmente as nossas orações, tudo conforme a palavra do Senhor. Amém? Que nós possamos ter aprendido, assim como eu aprendi muito com isso, com a vida de Daniel, que nós não venhamos somente aprender, mas colocar isso em prática a cada dia, para que nós possamos ver realmente os frutos, colher os frutos da obediência ao Senhor, tudo centrado na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Nós já estamos encerrando. Só queria salientar que foi uma excelente aula. Que Deus te abençoe, Murilo, cada dia mais, te use poderosamente, muito mais. E além da aula, quando nós formamos os grupos é muito bom, né? Eu gosto. A gente fica mais à vontade, a gente fica mais tranquilo e
dá para aprendermos bastante quando conversamos juntos. Trocamos experiências e é muito bom. Pena que o nosso tempo ele é muito limitado. Uma pena, mas que Deus nos abençoe cada dia mais. André? Graça e paz, igreja. Vamos, meninada. Ia fazer um ano. Hoje foi triste. Porque era longo o negócio, mas a gente conseguiu encurtar, tá? Só? Vocês podem subir lá? Tirar o vaso aqui para melhorar a visualização, tá? A mensagem de hoje, para mim particularmente, foi a que eu mais aprendi até hoje. A gente ouve a história de Saulo, conversão de Saulo, que virou Paulo e tudo mais, mas na aula de hoje, na preparação para a aula, foi que realmente eu aprendi a respeito disso. Por isso que eu falo que quando a gente ensina, a gente aprende em dobro, né? E a gente vai fazer uma pequena encenação aqui de como que Paulo se converteu. A lição tinha 3 atividades, mas se fossem as 3, ia demorar muito, tá? E foi voluntariamente, cada um escolheu o seu personagem, tá? Beleza? Aqui é quem foi usado por Deus para converter Paulo. Quem foi? Igreja? Fala alto. Quem que abençoou Paulo, tirando as escamas dos olhos? Ananias. Beleza. Esse aqui era Saulo, certo? Que se converteu em Paulo. E aqui eram os ajudantes, né? Entre aspas, os soldados de Paulo, para perseguirem os cristãos a caminho de Damasco. Então Saulo estava a caminho de Damasco, quando de repente veio uma luz. Ele caiu, ficou cego, não enxergava nada, e veio uma voz do céu dizendo: Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Cristo, aquele a quem você persegue. Os ajudantes de Paulo, ele ainda cego, levaram ele para Damasco, como estava a palavra de Deus falar para ele levar a Damasco. Foi para a casa de um senhor chamado Judas, e em Damasco, Ananias já tinha ouvido a palavra de Deus, dizendo que chegaria Saulo, o perseguidor, temido, e vamos dizer, praticamente amaldiçoado, né? Mas mesmo assim ele foi obediente. Tudo bem, vou seguir a palavra de Deus. E Ananias chega à sala de Judas, à casa de Judas, onde está Saulo. Vim te curar. Eu te abençoo em nome de Jesus e te batizo em nome de Paulo. Isso. Nenhuma palavra foi acrescentada, é só uma encenação, tá? Uma apresentação, uma representação. Mas aí Saulo foi curado por intermédio de Jesus, por intermédio de Ananias, uma oração curta, breve, objetiva, certo? Mas com muita fé. E Saulo se tornou Paulo, que foi o grande apóstolo, o grande quem levou a palavra de Deus no princípio dos princípios do cristianismo, e até hoje é reverenciado, vamos dizer, como o grande apóstolo, tá? Então é uma encenação meio para eles guardarem a palavra, é uma maneira que eles guardam, né? E no comecinho a gente fala: hoje não vai ter teatro. Se você ver as orelhinhas deles murchando, vocês não acreditam, gente. Não, então vamos fazer, tá? E todo mundo se anima, tá? E começa a lição, tá? E o Gustavo vai falar o versículo para nós hoje, tá bom? Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Obrigado, igreja. Um bom domingo para vocês, viu? Amém. Muito bom, né? Quem sabe domingo que vem os adultos aqui me preparam um teatro também, né? Apresentar no final, né? Vamos ler o nosso versículo? Vamos lá? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém,
era de 70 anos. Daniel 9:2. Vamos orar. Pai, nós exaltamos o Teu nome nessa manhã, glorificamos a Ti, Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que foi ministrada aqui neste lugar, também em cada sala de aula. Pai, que não seja apenas uma palavra ministrada, que não seja apenas uma aula, mas seja algo, Pai, que venha transformar as nossas vidas, porque nela mesmo está escrito que ela não voltará para o Senhor vazia, mas ela vem e faz aquilo para qual ela foi enviada. Pai, transforma nossas vidas nesta manhã, renova, Pai, a nossa vida de oração. Pai, em nome de Jesus, muda a vida de oração desta igreja, muda, Pai, a vida de oração desse povo, que possamos, ó Pai, ter a nossa vida de oração centrada no Teu caráter, uma vida de oração esperançosa, Pai, crendo que Tu és fiel, crendo, ó Pai, cada dia mais na Tua fidelidade, nossa oração consciente na Tua justiça, intercedendo, ó Pai, por nossas vidas, pelos nossos pecados, e confiantes na Tua misericórdia, no Teu perdão, no Teu amor e na Tua graça a cada dia mais. Ó Pai, em nome de Jesus, trabalha na vida do Teu povo, trabalha na vida do Teu filho, dos Teus filhos. Dê a eles, ó Pai, um domingo abençoado, um domingo de vitória, uma tarde, ó Pai, de comunhão maravilhosa, Pai, e que possamos estar aqui à noite, glorificando, exaltando ao Senhor. Abençoa o culto dessa noite, todos aqueles que virão a este lugar, ó Pai, sejam abençoados desde já pelo Senhor, que os empecilhos de Satanás caiam nesta noite, para a glória do Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha o primeiro lugar em todo momento. Assim nós oramos, ó Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Na semana que vem nós voltamos com a lição número 12, a lição que fala sobre Zacarias, sobre o profeta Zacarias. Tá? Que Deus te abençoe e tenha um domingo de vitória em nome de Jesus. Amém.